primeiro lugar, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui neste evento, compartilhar com vocês algumas dessas preocupações e ansiedades que afligem a nossa federação. Eu queria salientar que, de certa maneira, nesse tema federativo, nós vivemos uma situação muito parecida com a que vivíamos no Brasil no início da década de 60. Ali, 61, 62, uma certa tensão política, sucessão presidencial, a renúncia de Jânio Quadros, implantação de um regime parlamentarista que teve vida curta, uma discussão que também era permeada por uma acirrada competição fiscal entre os estados brasileiros, aquilo que hoje nós conhecemos como a guerra fiscal do ICMS não começou agora, não começou com a Constituição de 88, começou, na verdade, já com um antigo imposto estadual, que anteriormente era conhecido como Imposto de Vendas e Circulações. Os mais antigos aqui vão se lembrar disso. E nesse contexto de tensões políticas, competição fiscal, crise fiscal também manifestada por grande desequilíbrio nas contas públicas, a diferença de então para agora é que a inflação estava fora de controle. Mas fora essa diferença que é importante, a situação, de certa maneira, guarda alguma relação com a situação que nós estamos vivendo hoje, com um acentuado acirramento de conflitos entre os entes federados, e com a dificuldade que a gente vem encontrando para encaminhar soluções para esses conflitos. Na época, o ministro da Fazenda criou em 1963, eu quero frisar a data, porque foi antes da instauração do regime militar, uma comissão para promover uma ampla reforma fiscal. Comissão presidida e composta por ilustres juristas, alguns administradores e economistas. A comissão era presidida por Rubem Gomes de Souza, que era um dos mais notórios juristas do campo do direito tributário e financeiro, composta por Gilberto Leoa Canto, outra pessoa eminente da época, assessoria econômica do Mário Henrique Simonsen e dois ilustres representantes do Ministério da Fazenda da época, Gerson Augusto da Silva, e, se não me engano, Sebastião Santana e Silva. Essa comissão começou a trabalhar ainda no governo anterior ao período militar. E, em paralelo, o Brasil fazia, naquela época, uma reforma orçamentária muito importante, com a Lei 4.320, que, a rigor, foi aprovada alguns dias antes do golpe militar de 31 de março de 64. E a comissão se debruçou sobre a realidade fiscal e federativa do Brasil naquele momento e desenvolveu trabalhos muito importantes que, se você tirar as datas e botar a data de hoje, poderiam ser lidos como diagnósticos do momento, e criou o que seria, ou foi, na verdade, um dos mais modernos regimes de federalismo fiscal existentes nas federações conhecidas do planeta. Um regime de federalismo fiscal que se assentava em 4 importantes componentes, que eu costumo fazer uma imagem de uma autêntica plataforma fiscal, muito bem assentada em, primeiro, uma revisão do regime de repartição constitucional do poder de tributar, que criou, à época, alguma coisa que os críticos de então achavam que era uma coisa estranha, que só existia no Brasil, como diziam em Minas Gerais, se só existe no Brasil e não é jabuticaba, então não é verdadeiro, não, que foi a criação de um imposto de valor agregado na competência dos governos estaduais. Isso não existia no mundo. O imposto de valor agregado foi criado na França, alguns anos antes, e era governo central. E outras federações que copiaram o modelo, copiaram este modelo exclusivamente para ser adotado no plano do governo central. O Brasil criou uma exceção. E, como eu vou dizer depois, uma exceção que se revelou, eu acho, extremamente saudável.
Segundo componente do modelo criado em 1965 foi um moderno regime de coparticipação dos governos, dos entes federados nas receitas do governo federal. Porque qualquer pessoa da época, qualquer pessoa de hoje, se dá conta que você pode redividir os impostos de várias maneiras, mas a arrecadação vai estar regionalmente concentrada. Que vai estar concentrada onde tem produção, onde tem renda, onde tem consumo e onde tem população. Então, é preciso, para equilíbrio federativo, para que o pacto federativo se sustente, é preciso que haja um regime de redistribuição de receitas que garanta que todos os entes da federação disponham de uma capacidade financeira suficiente para atender às demandas dos seus cidadãos. Isso é compatível com a repartição constitucional das responsabilidades que a Constituição atribui ao governo federal, aos estados e aos municípios. Então, criou-se na época o FPE, Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que depois vai ser discutido em detalhes por alguns colegas aqui. Terceiro componente deste modelo era um regime de partilha de recursos destinados a estabelecer a coordenação federativa na implantação e na modernização da infraestrutura econômica, que se assentava em 3 impostos que eram assim considerados impostos únicos de competência federal, sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. A receita desses impostos era repartida entre o governo federal, estados e municípios, e os recursos eram vinculados a investimentos na melhoria da rede viária, do sistema de comunicações e da rede de energia elétrica. Essa decisão, a constituição desse mecanismo de coordenação federativa para investimentos na infraestrutura foi fundamental para viabilizar a expansão da indústria brasileira, criando uma infraestrutura que, naquela época, tinha alcançado um razoável grau de modernidade. E que foi, inclusive, popularizada à época por um filme muito interessante de um cineasta conhecido de alguns, Cacá Diegues, que fez um filme chamado Bye Bye Brasil, onde ele mostrava que os hábitos de consumo no Brasil estavam se padronizando, e isso foi fundamental para viabilizar a expansão do mercado interno e da indústria nacional. E o quarto componente desta plataforma foi a instituição e aperfeiçoamento de uma política nacional de desenvolvimento regional, comandada pelo governo federal, com fortalecimento das autarquias da época, a Sudã, a Sudene, e apoiada em 2 coisas: apoiada em incentivos federais ao investimento nas regiões mais pobres e na atuação também das empresas estatais nessas regiões. Então, isso eram 4 componentes essenciais ao equilíbrio federativo. O equilíbrio federativo não pode dispensar de que essas 4 questões estejam em sintonia, estejam niveladas, sob o risco de criar conflitos e criar dificuldades políticas para avançar no avanço do plano. E é nesse momento em que nós nos encontramos agora de novo. Por quê? Porque esse sistema foi, digamos, implodido sucessivamente, durante o próprio regime militar, na sucessão de governos, e posteriormente, ao longo de várias emendas, mudanças e remendos que foram feitos no texto constitucional no que diz respeito a essa questão federativa. Eu trouxe, na verdade, aqui uma apresentação um pouco mais longa. Vamos resumir a 1 ou 2 slides. Começar pelo primeiro. Como é que funciona isso aqui, hein? Onde aponta? É. Chega para lá. Tá lá. Podia ter um sinal aqui, porque... Dizendo, aponte para lá. Então. É que está aqui do lado. Desculpe, eu aqui não vejo. Hein? Ali, ó. Tanto faz. Eu opero para você. Tá certo. Bem, isso é para quem tem menos de 30 anos domina essas coisas com facilidade. Enfim, dizia eu, em função da implosão dessa plataforma, algo semelhante com o que aconteceu com a P-35 da Petrobras lá no litoral fluminense, que implodiu, entortou e depois afundou, a nossa plataforma do modelo federalismo fiscal precisa ser reconstruída.
E precisa ser reconstruída num contexto onde os desafios que a Federação Brasileira enfrenta hoje são muito maiores do que enfrentava no passado. E no passado nós tínhamos uma economia fechada. No máximo, se você estava dando incentivo fiscal para uma indústria se deslocar para o Nordeste, lá para Pernambuco, era deslocar emprego do Sul para o Nordeste. Podia ter alguma ineficiência econômica no meio dessas operações, mas isso era essencial para manter o equilíbrio regional, para atender às necessidades de desenvolvimento das regiões mais pobres. Hoje, essa situação já não existe. A economia se abriu, a tecnologia mudou. Naquela época, para você trazer um produto da China para o Brasil, imagina, podia custar 50 vezes mais do que fazê-lo aqui no Brasil. Hoje, você traz um produto da China do Brasil e custa mais barato comprar o chinês do que comprar o nacional. Então, a situação mudou drasticamente, o que impõe o primeiro grande desafio aí dos 7 desafios que a Federação Brasileira enfrenta. 7 é sempre um número interessante, suscita algumas preocupações, assim, às vezes existenciais, e eu achei que botar 7 desafios era uma questão importante para a gente explorar. Então, o desafio da competitividade. O nosso sistema tributário entrou em frangalhos. O Brasil não tem um sistema tributário. Tem um aglomerado de tributos, na verdade, como se fosse um patchwork, uma colcha de retalhos, Vocês vão compondo com o pano que tem em casa, até que às vezes fica um negócio bonito, mas sem qualquer preocupação com a eficiência do seu uso. Uma regra importante numa federação é que tenha, isso foi concebido lá atrás, que tenha um sistema tributário nacional. As regras sejam harmônicas, as regras sejam harmonizadas. Harmonizar não significa uniformizar. Harmonizar significa adotar alguns princípios pelos quais, por exemplo, uma questão federativa essencial não seja agredida. É que o mesmo produto não pode sofrer uma carga tributária diferente se ele é produzido em São Paulo ou na Bahia, e se ele é consumido em Pernambuco ou no Ceará. Isso é uma regra federativa clara para um princípio tributário harmônico, é que o mesmo produto deve sofrer a mesma carga tributária, independentemente da sua origem e do seu destino. Não temos nada parecido com isso hoje no Brasil, muito pelo contrário, em função do manicômio tributário que foi se instalando ao longo do tempo, e com as sucessivas transformações que ocorreram no campo do ICMS e no campo de outros impostos que foram criados. O segundo desafio, que eu chamei aí do desafio da coesão. Ainda bem que eu escrevi aqui, porque eles botaram uma planta aqui na frente que a gente não enxerga o que está escrito ali. Mas o desafio da coesão tem a ver com o anterior. Porque na situação vigente, o que acontece? E o que está acontecendo hoje? Não vou entrar nos detalhes, vou só citar o fato. Acontecendo hoje é que a competição fiscal foi crescendo e chegou ao nível dos portos, a chamada guerra fiscal nos portos. É mais vantajoso você trazer o produto do interior do que consumir o produto local. O desafio da coesão tem a ver com isso, quer dizer, nesse sistema que se criou, corremos o risco de fazer alguma coisa absolutamente inédito. Não inédito no bom sentido, como foi a criação do ICMS, é inédito no mau sentido. Promovemos uma integração internacional e, ao mesmo tempo, uma desintegração nacional. Quer dizer, aquilo que se construiu durante 40 anos no Brasil, de 1930 a 1980, um mercado nacional unificado, cadeias produtivas entrelaçadas dentro do território brasileiro, corre o risco de se perder em função da nova realidade que essa situação internacional gera. Você pode criar afrouxamento dos laços econômicos entre os Estados brasileiros. E isso gera cada vez mais conflito na federação. Então, esse desafio da coesão é um outro desafio importante. O desafio da autonomia, porque nós falamos em harmonização fiscal, e eu chamei a atenção que não vamos entender a harmonização com uniformização. Mas a harmonização, de qualquer maneira, gera uma necessidade de construir um entendimento de como conciliar
a harmonização dos tributos com a autonomia federativa. Toda vez que nós falamos no Brasil em regras nacionais uniformes para o ICMS, os estados arrepiam os cabelos. Não, mas queremos preservar a autonomia do nosso imposto. E essa é uma questão que sempre esbarra politicamente no debate. Mas é uma questão que a gente precisa evoluir. E não é inviável, do ponto de vista técnico, a gente conciliar a harmonização tributária com a autonomia federativa. Tem soluções para isso, que, se for o caso, a gente pode entrar em detalhes, mas eu não quero me estender muito o tema dessa primeira intervenção, porque ainda estou no terceiro desafio. O quarto desafio, o que eu chamei aí da responsabilidade. A responsabilidade tem a ver com uma situação que também exige uma dose muito grande de engenhosidade e de conciliação, que é, ao mesmo tempo, você conciliar as exigências do equilíbrio macroeconômico com a responsabilidade fiscal. Tem vários estudos aí de economistas conhecidos internacionalmente que mostram isso. Que, assim, quanto mais você descentraliza fiscalmente, descentraliza poder tributário e autonomia de despesa, você pode criar dificuldades do ponto de vista de preservar a responsabilidade fiscal, que é importante para garantir a estabilidade da moeda. Então, o Brasil fez uma coisa muito importante, que foi aprovar uma lei de responsabilidade fiscal. A contrapartida disso foi que você tirou um pouco de autonomia dos estados e municípios. Então, isso tem uma necessidade de você conciliar essas duas dimensões como um quarto desafio importante que o federalismo brasileiro hoje enfrenta. O quinto desafio, o da estabilidade. Estabilidade normativa. Os investidores brasileiros vivem um clima de absoluta incerteza com relação se a regra de hoje vale amanhã. Nem a se vale daqui a 10 anos, se vale no dia seguinte, às vezes no mês seguinte. Qualquer investidor precisa fazer um cálculo de rentabilidade da sua aplicação e precisa saber se os investimentos, às vezes, levam 10 anos para maturar, para começar a produzir. Se daqui a 10 anos as regras do imposto de renda já mudaram, o cálculo que ele fez já não vale coisa nenhuma. Então, é uma situação que dificulta a vinda do investidor que quer ficar. Aquele investidor que se diz, costuma chamar de investidor de motel, aquele que entra de noite e sai de manhã seguinte, esse não tem problema nenhum. E as tecnologias industriais hoje facilitam muito, sobre toda essa coisa de outsourcing, just in time, não sei mais o quê, facilita muito. Você monta uma fábrica aqui para montar automóveis, no dia seguinte mudou as regras, você fecha e tira a fábrica e leva para o outro lado. As fábricas hoje são cada vez mais desmontáveis, com exceção daquelas que estão explorando recursos naturais, porque aí você não dá para tirar, por enquanto, ainda a terra do Mato Grosso e levar para outro lugar. O desafio da transparência. Uma palavra que está muito na moda e, às vezes, até muito agredida do ponto de vista do que de fato significa. Porque a transparência no Brasil virou assim. Você, no caso, você bota o orçamento na internet e espera que algum cidadão vai conseguir entender o que está escrito ali. O cidadão abre lá a página do portal da transparência no seu município, a gente parece assim, despesa de capital. O sujeito para, mas capital é despesa? Conceito usual de capital é um ativo, é algo que você detém, não é uma despesa, mas despesa de capital. Então, o sujeito não vai entender o que é aquilo. Aliás, me contava, no início dos 70, um ministro do TCU que eu conhecia na época, encontrei com ele, acho que foi no aeroporto de Brasília, aqui há muitos anos atrás, e ele me contava que ele glosou as contas do município, não sei, na época, o município tinha que aplicar 50% do FPM em despesa de capital. E ele glosou porque veio lá a prestação de conta do município, despesa de capital, nem chegava perto de 50%. O prefeito pediu uma audiência, ele recebeu. E a justificativa, não, eu não fui à capital, não teve despesa de capital. Faz sentido, do ponto de vista do cidadão comum que não entende a linguagem orçamentária. E transparência tributária, então, esquece. Pelo contrário, o brasileiro não quer saber quanto é que paga. É o oposto
do conceito de cidadania tributária. O brasileiro fez passeata, e eu assisti algumas, uma delas em Belo Horizonte, que movimentou um monte grande de gente, defendendo a ideia do imposto único sobre o cheque. Porque vários debates que eu participava, eu falei, não, o imposto do cheque é ótimo, você não tem fiscal na sua porta, você não tem que fazer imposto de renda, não quer saber. Não, prefere não saber quanto é que paga de imposto. E, obviamente, isso é um problema que agride a ideia da democracia, com o envolvimento do cidadão e o cidadão como um agente de controle sobre o Estado. O sétimo, último, mas como dizem os ingleses, o último não significa que é menos importante, é o desafio da equidade. Palavra também, muitas vezes, agredida de uma forma equivocada. E aí, quer dizer, é o seguinte, numa federação, e isso é um princípio que está escrito, inclusive, na Constituição alemã. Uma regra de ouro é assim, o cidadão que deve ter, provido pelo Estado, condições de acessar, de utilizar serviços públicos da mesma qualidade, serviços que são indispensáveis à melhoria das suas condições de vida. Ele tem que ter boa educação, boa saúde, boa alimentação. Então, para ter iguais oportunidades de melhorar de vida, de ascender na pirâmide social, assim chamada. No Brasil isso não existe, porque as disparidades de recursos entre estados, entre municípios, que se acumularam ao longo dos anos, em função de não se discutir novamente o novo modelo do federalismo fiscal, faz com que, depende, o cidadão teve a infelicidade de nascer num município que o orçamento dele é muito pequeno, ele vai ter 25% daquele orçamento para a educação, vai ter 18% daquele orçamento para a saúde. O outro, que está no município do lado, que tem um orçamento 10 vezes maior do que aquele, vai ter 25% 10 vezes mais para a educação e 25% 10 vezes mais para a saúde. Então, questão para o cidadão brasileiro depende de onde ele nasceu e de onde ele vive, se ele vai poder melhorar de vida ou não. Alguns até mudam para poder sair dessa armadilha, mas nem todos têm essa capacidade. Então, o desafio da equidade e da isonomia é o desafio talvez mais importante que o federalismo brasileiro hoje enfrenta. Eu vou pular para o último dos slides, porque se eu fosse passar esses slides todos, eu ia ocupar aqui não, o último não. Deixa eu ver, Sérgio. Passa aí para mim, por favor. Não, muda, vai em frente. Aí, para aí. Uma parada intermediária antes de chegar no ponto final. Para discutir essas questões e discutir o que seria princípios importantes para compor um novo modelo de federalismo fiscal, acho que nós devíamos assentar pelo menos a essas 4 palavras que estão aí. Cooperação, harmonização, equilíbrio e equiparação. Cooperação é recuperar aquilo que fizemos em 65, instituir regimes onde a federação coopere nas políticas que são essenciais ao crescimento e à melhoria da distribuição de renda, coopere nas decisões de investimento, coopere nas políticas educacionais, de saúde, etc. Não é isso que está em existência na Federação Brasileira hoje. A cooperação é, inclusive, inviabilizada em função de quê? Dos antagonismos e dos conflitos que se instalaram na Federação Brasileira ao longo dos anos. A harmonização, já falei, é preciso tratar de implantar um sistema tributário nacional, harmonizado, que seja eficiente do ponto de vista econômico e justo do ponto de vista social. O equilíbrio é evidente, que se uma federação deve se apoiar que haja equilíbrio entre os recursos que existem em um determinado território e as demandas da população que vive naquele território, que depende exatamente da combinação adequada do sistema tributário com o sistema de transferências. E a equiparação, que trata desse último princípio que eu falei aqui, que é a equiparação da capacidade de prover serviços necessários à isonomia de oportunidades sociais. Com isso, eu pulo para o último slide e concluo essa breve provocação,
para chamar a atenção do seguinte: se nós vamos discutir um pouco, eu acho que está na hora de discutir, já passou da hora de discutir o que deve ser, o que deve ser um novo modelo de federalismo fiscal compatível com as demandas de uma nova realidade, ou, se quiserem, de um novo pacto federativo. Eu anotei aí meia dúzia, talvez devesse ter repetido os 7, mas acho que eu esqueci do último, né? Meia dúzia de itens. Está perdoado, pode tomar. Tá certo. 7 eram também 7 pecados capitais, né? Por isso que faz parte da numerologia, né? Não vou ler, obviamente, o que está escrito. Agora, eu acho que o mais importante, ou por onde nós devemos começar, se quisermos avançar no caminho de recompor uma federação que conviva em harmonia, é superar os antagonismos. No nível em que os conflitos federativos chegaram hoje, na situação que se estabeleceu há alguns anos, de que você junta Norte, Nordeste e Centro-Oeste de um lado, Sul, Sudeste do outro, e, no limite, divide Brasil em São Paulo e o resto, e essa é uma leitura que muita gente faz por aí fora, o que é bom para São Paulo não é bom para o resto do Brasil. E isso se estabelece numa situação onde inviabiliza qualquer mudança na situação que afeta essas questões no Congresso Nacional. Não por acaso nós estamos discutindo reformas e reformas e reformas desde a Constituição de 88 e nada acontece. Então, sem uma situação que permita construir uma situação de entendimento entre os governadores, prefeitos e entre todos e o governo federal, eu acho que vai ficar muito difícil a gente sair e daqui a alguns anos podemos estar de novo discutindo este mesmo problema, talvez ainda em situação pior do que nós enfrentamos hoje. Era isso por enquanto. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, eu vou usar a mesma metodologia do Fernando. Eu tenho uma exposição um pouco mais longa, mas em virtude do tempo a ser dispensado aqui para todos, eu vou apenas destacar alguns dos slides que produzi para fazer essa exposição. Se me permite, como você não é velho, você tem que obedecer o tempo. O Everardo é conhecido por falar muito. Bom, federalismo fiscal no Brasil, o Fernando abordou bem na sua exposição, chamando a atenção que a reforma tributária de 1967 trouxe inúmeras novidades ao sistema tributário brasileiro e, dentre elas, algo que poucas vezes é mencionado, que foi a construção de um Código Tributário Nacional, reunindo, portanto, toda a matéria tributária e codificando essa matéria. E, aliás, é o único código, dentre os códigos que existem no Brasil, que tem status de lei complementar, enquanto que os demais têm o nome de código, o que dá apenas uma referência especial no processo de tramitação, mas podem ser alterados por lei ordinária, o que significa dizer o seguinte, que é uma codificação vulnerável, frágil. Bom, e desses aspectos a destacar nessa reforma de 1967, eu diria que foi uma constitucionalização de um sistema de transferências. Transferências federais por conta do Fundo de Participação dos Estados, do extinto Fundo Especial, Fundo de Participação dos Municípios, as transferências por conta dos impostos únicos federais, já extintos, hoje incorporados à base imponível do ICMS, a transferência do ICM para os municípios. Todas essas eram matérias que estavam disciplinadas em legislação infraconstitucional e alcançaram o status constitucional, dando uma estrutura, portanto, bastante mais sólida ao federalismo fiscal brasileiro. E, desde então, esse federalismo fiscal brasileiro, particularmente no tocante às transferências, ela sofreu muito, porque, originalmente, nós tínhamos uma transferência com base no imposto de renda do IPI, de cerca de exatamente 10% da arrecadação desses impostos. E, ao longo do tempo,
foram aumentando essas transferências, e essas transferências apontam hoje quase a metade do imposto de renda é transferido para os estados e municípios, e, do outro lado, mais da metade do IPI também é transferida para os estados e municípios. Não é por outra razão que, não tendo havido uma adequada discriminação dos encargos públicos, qualquer que seja ela, entre os entes federativos, que cresceram as contribuições sociais. É uma decorrência quase óbvia, porque imaginemos, por exemplo, que uma autoridade fiscal pretende produzir R$1 de arrecadação e ele tem dois caminhos, situação de hoje. Segue os impostos convencionais, o IR e o IPI, ou segue as contribuições. No IR e no IPI, para produzir R$1 de arrecadação, ele tem que cobrar 2 do contribuinte. E nas contribuições sociais, para produzir R$1 de arrecadação, ele vai cobrar R$1 do contribuinte. É óbvio que a opção vai se dar por conta das contribuições sociais. Então, é uma consequência óbvia. Afinal, se não fosse assim, estaria o contribuinte tendo uma oneração maior do que a que teria se fosse tributado pelas contribuições sociais. Alguns aperfeiçoamentos, entretanto, a despeito dessa chamada degradação do federalismo fiscal brasileiro. E eu acompanhei isso muito de perto, posso dizer que todas as emendas constitucionais que pretenderam descentralizar por essa via, conseguiram tornar o sistema pior do que era antes. Alguns avanços, e dentre os quais eu destaco a criação de alguns regimes de cooperação, que eu acho ainda com algumas deficiências, como o caso do SUS e do Fundeb, mas diferente do que não ter nada nesse campo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, sem a menor sombra de dúvidas, é um marco na história do federalismo fiscal brasileiro. Entretanto, mais recentemente, houve um aumento muito grande das tensões federativas. E é justamente o aumento muito grande dessas tensões federativas que levou o presidente do Senado Federal, aliás, por meio do seu presidente, José Sarney, a criar uma comissão de especialistas para tratar dessas questões, comissão essa, da qual sou relator, e aqui nós temos mais 2 outros membros da comissão, que são os professores Fernando Rezende e Sérgio Prado, que integram comigo essa comissão. E que tensões foram essas? 4 delas assumem caráter de relevância e urgência. A dívida dos estados e dos municípios perante a União, produto de uma bem-sucedida renegociação das dívidas estaduais e municipais, que, entretanto, hoje merece uma reflexão, uma revisão. Os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados. A distribuição, critérios de rateio e, eventualmente, vinculação das receitas decorrentes da exploração onshore, offshore, de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. E, por fim, sem ser a mais importante ou a menos importante, a guerra fiscal do ICMS. Então, vamos tentar explorar cada um desses campos. A dívida dos estados e municípios. Não há a menor dúvida que a providência adotada no sentido de renegociar, nos meados dos anos 90, da segunda metade dos anos 90, as dívidas dos estados e municípios, particularmente os títulos da dívida pública, a renegociação que foi patrocinada pelo governo federal, foi algo extremamente saudável para as finanças públicas dos estados e dos municípios e, por via de consequência, para as finanças públicas nacionais. Entretanto, algumas coisas ficaram um pouco desestruturadas. Por exemplo, o descasamento que existia entre o financiamento dessa dívida, do lado da União, e a amortização da dívida por parte dos estados e municípios. A União, eu diria que de uma maneira um pouco simplificada, mas uma aproximação muito razoável, ela paga juros em nível de Selic. Juros esses que financiam a dívida dos estados e municípios. Os estados e municípios foi adotado um critério, que foi o IGPDI, mais juros de 6% a 9%, no pressuposto que a Selic estava muito alta. Hoje acontece o inverso. Ou seja, o IGPDI
mais 6 ou 9%, está maior do que a Selic. Então, com algum fundamento, os estados e municípios dizem essa situação está desconfortável. Evidentemente que não foi desconfortável no outro momento. No meu entender, houve um erro original, onde deviam estar casados os juros passivos e ativos. De tal sorte que, se estava muito alto, que se estabelecesse uma moratória. Há procedimentos, há mecanismos de financiamento que permitem lidar com isto. Mas não criar essa situação, porque em algum momento ela é favorável ou desfavorável a uma das partes. E é justamente o que aconteceu. Em função disso, há uma queixa generalizada dos estados e municípios de que o pagamento da dívida está bastante oneroso. E, para não dizer também, com uma indexação. E é em função disso que se pretende e se discute algum caminho que consiga superar questões como esse descasamento oneroso para os estados e municípios em relação a essas dívidas. 2, a existência de um mal concebido prazo residual para pagamento da dívida, quando, durante o pagamento da dívida, a amortização tem um limite de comprometimento. Evidentemente que esse prazo residual ele não vai existir, ele não vai funcionar, por conta que, se ultrapassar a capacidade de pagamento dos estados e municípios, ele vai ser revisto. Então, ele, sem apenas, não tem nexo a existência disso. E essa, portanto, a questão passa a ser revista a partir desse critério. Segunda, a questão dos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados. O Supremo Tribunal Federal, em 2010, decidiu por unanimidade que os critérios vigentes que foram estabelecidos pela Lei Complementar 62 de 1989 eram critérios inconstitucionais. Inconstitucionais porque, em verdade, eu me recordo bem como isso foi construído, foi uma lei complementar que estabeleceu percentuais fixos para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Quando a Constituição diz que os critérios de rateio de Fundo de Participação dos Estados devem ter por objetivo o equilíbrio socioeconômico entre as entidades beneficiárias. Evidentemente que percentuais fixos não atendem a esse pressuposto. E foi assim que entendeu o Supremo Tribunal Federal. Modulou os efeitos da decisão e, portanto, estabeleceu essa modulação até 31 de dezembro deste ano de 2012, e que, se não resolvido, significa dizer que não ocorrerão as transferências por conta do Fundo de Participação dos Estados, que é alguma coisa mais ou menos parecida com caos completo. Quer dizer, a maior parte dessas entidades brasileiras depende das transferências do Fundo de Participação dos Estados. Bom, o que significa dizer, o assunto tem que ser resolvido este ano. Os caminhos para tratamento dessa questão, que serão explorados com melhor propriedade pelo professor Sérgio Prado, tem 2 linhas. Os modelos paramétricos, que associam a ideia de distribuição a partir de uma determinada variável macroeconômica, população, inverso de produto interno bruto, inverso de renda per capita, de produto interno bruto por habitante, ou qualquer outra variável desse tipo. Ou então os modelos que são chamados tendentes à equiparação da capacidade fiscal, que buscam uma distribuição que aproxime, tanto quanto for possível, em alguns casos de algumas federações do mundo, realmente igualem a receita tributária ou a receita estadual per capita. A nossa percepção é que não existem ainda, não há dúvida que, do ponto de vista conceitual, os modelos relacionados com a equiparação são de qualidade superior aos modelos associados a parâmetros. Mas não existem aí, nesse instante, condições para que se implante um modelo associado à equiparação. Porque, infelizmente, já não se sabe mais o conceito do que é receita no Brasil. O que é receita do Estado? A receita do Estado é definida por uma metodologia do Tribunal de Contas do Estado. Todo o sistema de contabilidade pública no Brasil ruiu. Isso não existe mais. Para não falar também na contabilidade criativa, que faz com que a receita possa ser qualquer coisa. Imaginemos no universo
onde esse conceito não sendo claro, onde cada qual vai apresentar qual é a sua receita e o outro passa a desconfiar que a receita dele está errada, porque quanto menor for a sua receita, significa dizer que mais recursos ele vai receber. Portanto, não há condições objetivas nesse instante de implantar esse modelo que, conceitualmente, tem qualidades superiores ao que seja um modelo paramétrico. Em relação aos royalties do petróleo, primeiro eu vou contar uma breve história dessas questões. Muito discutido no Brasil. Na verdade, quando se pensa nos royalties do petróleo, no pagamento dos royalties do petróleo para os estados e municípios, isso advém da campanha do chamado Petróleo é Nosso, a época de Getúlio Vargas, quando se estabeleceu o monopólio para a exploração do petróleo no Brasil. E então se decidiu, à época, estamos falando em 1952, a Lei 2004, estabeleceu que os estados seriam indenizados pela exploração do petróleo. Uma indenização sui generis, porque é uma indenização que está associada a um percentual de receita. Quer dizer, uma indenização um pouco esquisita. Na verdade, não é bem uma indenização nem uma compensação. É uma participação em receita, apesar de todas as palavras que foram utilizadas para definir isto. Bom, e assim funcionou. Nos anos 80, ainda ressentida pela transferência da capital para Brasília, fixou-se no Brasil inteiro a ideia da chamada esvaziamento econômico, primeiro da Guanabara, depois esvaziamento econômico do Estado do Rio de Janeiro. E não existiam recursos que fossem capazes de enfrentar os problemas fiscais antes do Estado da Guanabara, depois do Estado do Rio de Janeiro, incorporando a Guanabara, depois da dita fusão. E uma forma que se encontrou para fazer esse tipo de aporte de recursos é que, à época, se descobriu o petróleo na plataforma continental, e o petróleo encontrado na plataforma continental iria produzir royalties, e esses royalties, circunstancialmente, nós estamos falando da Bacia de Campos, de Macaé, e eles poderiam, portanto, ser uma fonte de financiamento para o Rio de Janeiro. Aí se estabeleceu, os fatos são exatamente dessa maneira, se buscou um tipo de projeção, porque, enfim, uma plataforma que está sendo explorada no alto mar, ela corresponde a que estado? Depende da direção que você fizer a projeção. Buscou-se uma projeção que alcançasse o Rio de Janeiro, que é a dita projeção ortogonal geodésica, que sai dos portos, bate no Rio de Janeiro, no estado do Rio, que era esse campo que se tratava. E então, mas queria estabelecer para os municípios, mas se fosse uma projeção, ela alcança um município. Então, vamos colocar um conjunto de municípios. E nesse conjunto de municípios se levou a ideia de microrregião. Então, era a microrregião alcançada pela projeção. O Nelson Carneiro, que era deputado federal, candidato a senador pelo Rio de Janeiro, fez um discurso em Petrópolis, onde anunciou que Petrópolis ia ser beneficiada pelos royalties do petróleo. E não havia possibilidade da projeção acertar em Petrópolis, não havia possibilidade alguma, qualquer que fosse o conceito de região. Então se alterou o conceito para mesorregião. Mesorregião é um conceito de região tal que inclui Petrópolis. É feito exatamente desse termo. Daí porque o petróleo eventualmente alcançado no Ceará, como mesorregião, pega o sertão do Araripe, ou o estado de Sergipe inteiro, para pegar duas centricidades. Então, para mostrar, um critério de natureza política. Eu não tenho nada contra critérios políticos. Esse foi o critério adotado para isso, porque tinha uma realidade política a enfrentar, e assim foi feito. O resto é invenção, é ficção. A história de que foi feito isso é para compensar o princípio do destino no ICMS dos combustíveis, não. Isto foi na Constituição de 88. Nós estamos falando de 1985 e 1986, quando sequer constituinte convocado estava. Portanto, tem um problema aí de tempo. Bom, o fato concreto é que, por critério político não, essas transferências existem. O pré-sal despertou muitas ambições, muitas expectativas favoráveis, algumas talvez ilusórias, mas que, por hora, ninguém pode fazer um juízo de valor quanto a essa perspectiva. O fato concreto é que isso animou a que se estabelecesse um novo critério de rateio. E aí aparece o Fundo de Participação dos Estados. O Fundo de Participação desses Estados, por sua vez, que já está combalido por uma declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós temos um problema com a doença agravada com metástase. Então, resolver o problema do Fundo de Participação do Estado pode até resolver isso, mas não daquela outra forma.
eu acho que, para resolver esse tipo de coisa, tem que ser um caminho de fazer uma distinção clara dos conceitos constitucionais de entrega de recursos por conta do artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, e as transferências de recursos que são livres daquilo que vem a ser recursos da União. E, segundo, estabelecer um critério que, por enquanto, provisoriamente pode ser de fundo de participação do Estado e municípios, mas deveria ter um critério específico, porque eu acho que há um razoável consenso entre os que lidam com essa matéria de que essas transferências, por estarem vinculadas a recursos que são imprevisíveis, podem se extinguir no tempo, devem estar associados exclusivamente a investimentos. Portanto, sem financiar nenhum tipo de despesa corrente. A quarta questão é a guerra fiscal do ICMS. Parece que eu ultrapassei aqui um minuto. Bom, na guerra fiscal do ICMS, eu queria fazer primeiro algumas considerações de caráter geral. Competição fiscal é fato inerente à história de todos os tributos. Todos. Não existiu história de tributo que não existisse competição fiscal. Guerra fiscal, eu entendo que é a competição fiscal contra a lei, contra a legem. Ou seja, é aquilo que é ilegal. Ninguém se diz guerra fiscal praticada pela Zona Franca de Manaus. Porque é um tipo de competição que favorece a Zona Franca de Manaus, porém tem amparo constitucional. Quer dizer, a expressão não é utilizada. Então, guerra fiscal quer dizer precisamente esse tipo de coisa. Bom, no Brasil, na Constituição de 1967, pouca gente talvez saiba disso, mas existia uma alíquota única do ICMS, do ICM, então. Isso que às vezes se pretende. Está na Constituição, no artigo 24, parágrafo 4 da Constituição de 67. Bom, quando se queria fazer, houve uma mudança, que eu vou pular aqui os detalhes, para retirar o princípio da origem no ICM, nós inventamos uma coisa que é uma preciosidade brasileira, chamada redução de base de cálculo. A alíquota é igual, agora a base de cálculo reduz. O que, afinal de contas, vem dar no mesmo. Porque, enfim, como se sabe, imposto é produto de alíquota vezes base de cálculo. Bom, isso começou a degenerar outra vez, e foi a razão que explica a Lei Complementar 24, que é uma lei, em certo sentido, draconiana, que, entretanto, com o passar do tempo, perdeu qualquer tipo de sentido. E por que perdeu sentido? Primeiro, porque não tem sanção. Porque as sanções previstas na Lei Complementar 24, no seu artigo 8º, onde associa a possibilidade de sustação de transferências federais, a Constituição veda. Então, sanção nula. Que o Tribunal de Contas da União venha a entender que a presunção de irregularidade na prestação de conta do governador, isso não se inscreve na competência do Tribunal de Contas da União. Portanto, também não serve. Então, é preciso pensar agora num mundo um pouco diferente sobre isso. Criar uma nova realidade. A guerra fiscal se intensificou, sobretudo depois da Constituição de 88, sem que exista um nexo causal entre as duas coisas. E aí eu posso dizer que foi um pouco porque a União deixou de tratar dessa matéria com a extinção de alguns órgãos, como a Secretaria de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios no Ministério do Planejamento, e isso passou a ser passamos a ter, em relação à prática da guerra fiscal, aquilo que certa vez se disse em relação ao jogo do bicho, que é uma expressão dita sobre ela no Brasil, que eu acho interessantíssima, que é uma contravenção consentida. Então, a guerra fiscal no Brasil passou a ser um tipo de infração consentido. Quer dizer, um caso extraordinário de hipocrisia nacional, onde todos os estados reclamam e todos os estados praticam. Tivemos uma situação peculiaríssima, o ano passado, no dia 1º de junho do ano passado, 2011, quando o Supremo apreciou 14 ações diretas de inconstitucionalidade e, por unanimidade, entendeu que em todas as 14 ações diretas de inconstitucionalidade, se entendeu que a guerra fiscal era inconstitucional, por desatender ao pressuposto estabelecido na Lei Complementar 24, que foi expressamente recepcionada pelo texto da Constituição de 88, e daí significando dizer o seguinte: estando, portanto, prestes a termos agora a edição de uma súmula vinculante, cujos efeitos podem ser devastadores. Há o caminho para romper isso. É dar uma nova conformação, ou seja,
editar a lei complementar de que trata o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G da Constituição, que diz que lei complementar vai estabelecer a forma mediante a qual os Estados irão deliberar sobre isenções, incentivos e benefícios fiscais. E aí um conjunto de pressupostos. Conceitual, que é isenção, incentivo e benefício. Segundo ponto, eu sou dos que entendem o seguinte: a regra da unanimidade não é uma cláusula pétrea. Aliás, quando eu vejo cláusula pétrea, me lembro da frase do Roberto Campos, que dizia que mais grave do que profanar o sagrado é sacralizar o profano. Bom, então, não é cláusula pétrea, mas é razoável. E sendo razoável essa unanimidade, ela deve admitir exceções, como admite já hoje na Lei Complementar 24. Portanto, precisa construir opções que permitam lidar com situações reais. Ninguém vai pagar aquilo que foi praticado por conta da guerra fiscal. Completamente ilusório, e diria até irrazoável. Segundo, tem que levar em conta os investimentos que foram realizados, com ou sem razão, e tratar dessa matéria. Entender também que benefícios fiscais devem ser vistos como normas, como regras autorizativas, porque a Constituição, no artigo 150, inciso 6, diz que qualquer isenção depende de aprovação por lei específica. Então, ela não pode ser impositiva. E criar sanções efetivas. Sanções dirigidas ao contribuinte, primeiramente, ou seja, de que a lei deve ser tida, se desobedecer a essa nova lei complementar, a lei deve ser tida como ineficaz e o ato concessivo nulo. Estabelecer regras também punitivas para as entidades federativas. E a entidade federativa não é aquela de esperar que o Supremo vá decidir por alguma coisa, mas estabelecer algum tipo de punição à semelhança do que faz a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo, portanto, por um prazo determinado, a suspensão de transferências voluntárias, avais, garantias e empréstimos a serem contratados com a União. E, sobretudo, estabelecer sanções para os agentes públicos que praticaram a guerra fiscal. E aí, nomeadamente, enquadrar numa hipótese de dano ao erário na lei de improbidade administrativa. E criar o tipo penal relativo à prática de guerra fiscal, tal qual se fez na lei de responsabilidade fiscal, no capítulo referente aos crimes contra as finanças públicas, estabelecendo um tipo penal específico para a prática de guerra fiscal, do ICMS e do ISS. Naturalmente que o tema Pacto Federativo e Federalismo Fiscal é muito mais abrangente do que eu aqui estou mencionando. E, evidentemente, que eu não vou discorrer sobre todos eles em virtude do exíguo prazo de tempo. E, tanto que está o Zé Roberto mostrando um pouco, só uma pequena listagem de assuntos como rateio do Fundo de Participação dos Municípios, guerra fiscal do ISS, a impropriedade de compensação pelo IPI da imunidade do ICMS em relação às exportações, a fixação de piso nacional de remuneração de servidores estaduais e municipais, a adoção do princípio de destino mitigado nas operações interestaduais tributadas pelo ICMS, a tributação pelo ICMS das operações interestaduais não presenciais, o rateio da quota-parte municipal do ICMS, que nós temos, só fazendo um destaque curioso que eu comentava na antessala aqui com os nossos colegas, manda atenção, a Constituição diz, no 158, parágrafo único, pelo menos 3/4, como critério de rateio da quota-parte municipal do ICMS, será obedecido o critério do valor agregado. A emenda constitucional que criou o Fundeb diz que 20% desses 3/4 são destinados ao Fundeb. Definitivamente é uma ofensa minimamente ao léxico, quando diz que pelo menos 3/4, pelo menos tira 20%. Quer dizer, uma coisa completamente... precisa uma reestruturação. A integração das administrações tributárias, nomeadamente com a introdução do cadastro único e, possivelmente, uma criação, que seria interessante, de uma lei geral do federalismo fiscal brasileiro, sobre o qual Fernando Rezende, ao final, levantou uma série de questões que poderiam integrar essa regra. Bom, a todos, portanto, eu quero agradecer, com meu muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom,
Eu vou aprofundar um pouco aqui um dos aspectos que foram citados tanto pelo Fernando como pelo Everardo, e vou fazer o possível para me manter no limite de tempo que nos resta, né, os 20 minutos. Bom, nosso ponto de partida, só para colocar em perspectiva a questão, é a seguinte: todas as federações do mundo, sem nenhuma exceção, mesmo as desenvolvidas, têm regiões ricas e regiões menos ricas, algumas regiões ricas e regiões muito pobres. Mas em todas elas existe. Na Alemanha existe o lado pobre, no Canadá existe um nordeste de províncias pobres e assim por diante. Portanto, todas as federações têm como elemento central do chamado pacto federativo a necessidade de você ter um conjunto de transferências que são especificamente destinadas a reduzir as disparidades em capacidade de gasto. Por que isso? O Fernando já colocou muito bem, né? Numa federação, cada cidadão tem, em princípio, o direito de receber níveis semelhantes, qualidade semelhante de serviços públicos. Um Estado muito pobre, para ele conseguir prover os serviços na mesma qualidade ou na qualidade média do país, ele teria que sobretaxar os seus cidadãos, porque a capacidade dele de levantar receita é muito limitada. Então, para que haja um mínimo de coesão, para que haja uma igualdade no acesso a serviços públicos, todas as federações, em alguma medida, têm transferências que têm essa finalidade. Elas são chamadas, em geral, de sistemas de equalização. O objetivo é diminuir as disparidades em capacidade de gasto dos governos, né, disparidades essas que vêm das diferenças em capacidade econômica. No Brasil, isso é gritante, enorme. Se pega alguns estados do Nordeste, comparado com os estados do Sul, Sudeste, a capacidade própria deles de gasto é profundamente diferente. No Brasil, o sistema que cumpre este papel desde a reforma dos anos 60 é o sistema de fundos de participação. Então, nós temos, na realidade, duas peças nesse sistema. O Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Como o Everardo já resumiu suficientemente, o Fundo de Participação dos Estados, ele, originalmente, era um sistema que tinha um funcionamento que a gente pode chamar de dinâmico, ou seja, as dotações distribuídas pelo fundo variavam de acordo com as disparidades existentes no país. Ele era um sistema de um tipo que a gente chama de paramétrico. Você usa um indicador macroeconômico, nesse caso era a renda per capita, usa isso como um indicador, como um índice para ponderar a distribuição dos recursos. Significa o seguinte: quanto mais baixa a renda per capita do Estado, maior era a participação dele nos recursos do fundo. Com isso, você atenuava as diferenças. Esse sistema, necessariamente, ele tem que ser dinâmico, no sentido de que as dotações não podem ser fixas, porque, ao longo do tempo, as disparidades diminuem. Bom, o fato concreto é que, em 1989, esse sistema que era dinâmico foi substituído por uma lista de coeficientes fixos de distribuição. Reduziu-se o sistema a um compartilhamento estático de impostos. Isso ficou 23 anos fixo, embora originalmente a ideia não fosse que ele permanecesse assim, mas por inércia, por absoluta incapacidade política dos estados, do Congresso e também do governo federal, esse sistema permaneceu inconstitucional, fixo, estático durante 23 anos. Isso veio a ser questionado recentemente e nós temos uma crise. O Supremo deu quase 2 anos de prazo para que
o problema fosse resolvido e os atores relevantes para buscar essa solução não foram capazes de avançar nisso. Os estados, em conjunto, através do CONFAS e os técnicos da COTEP, ficaram 2 anos discutindo o problema, não conseguiram chegar a um acordo e jogaram a toalha, literalmente. Omitiram-se. O CONFAS não tem uma posição sobre o problema. No Congresso, nós temos uma fase de produção de projetos. Cada representantes de diversas regiões apresentam projetos onde, por coincidência, em geral, a região ou o estado ao qual eles pertencem tende a ser beneficiado pelo resultado da distribuição. Então, nós temos um impasse que, em grande medida, vem não só de um equívoco e de uma inconstitucionalidade que data de 23 anos, como, outra vez, de uma paralisia política que impediu, desde a sentença do Supremo, que nesses 2 anos se avançasse minimamente para busca de uma solução. Então, nós estamos a 3 meses do prazo concedido e, consequentemente, teremos que buscar uma solução imediatista, rápida, para evitar um outro caos, né? Já que o Everardo falou mas realmente o caos. Se parar de distribuir fundos de participação para estados, para a máquina de 70%, 80% dos estados brasileiros. Bom, para usar um chavão surrado, crise é oportunidade. Né? Nós ficamos 23 anos com um sistema que já originalmente era um sistema, vamos dizer, tecnicamente precário. Né? Um sistema paramétrico é um sistema onde você usa um indicador macroeconômico para ponderar as participações dos estados. Isso é uma forma indireta de você avaliar as necessidades fiscais dos estados. Então, um indicador, por exemplo, de renda per capita, se ela é baixa, sugere que o estado tem pouca capacidade de levantar recursos e tem muitos problemas sociais. Mas isso é uma forma precária, indireta, muito pouco eficiente de você estimar as necessidades. Além disso, nesse sistema, o fundo de participação ele se transforma em apenas mais uma receita. O sistema não olha as outras receitas que os estados dispõem. Vou dar um exemplo. O fundo de participação, do jeito que ele é hoje, se amanhã um estado descobre petróleo e as suas receitas próprias duplicam, ele vai continuar recebendo exatamente a mesma quantidade de recursos, porque o sistema é cego para as demais receitas próprias do estado. Ele é apenas mais uma receita, que é redistributiva, beneficia os mais pobres, mas isso é uma forma muito precária. Bom, esse tipo de sistema paramétrico ele é usado hoje predominantemente em países ditos em desenvolvimento. O Brasil é um caso, a Índia é outro, um ou dois países da África utilizam sistemas semelhantes a esse. Em contraposição, as federações desenvolvidas utilizam um outro tipo de sistema que a gente chama de sistema de equalização de receitas. Canadá, Austrália, Alemanha e até alguns países unitários, como Suécia e Dinamarca, para financiamento de municípios, fazem uso desse tipo de sistema. A diferença fundamental é a seguinte: esses sistemas, ao invés de usar um indicador indireto de necessidades, ele olha diretamente a capacidade de gasto do governo. Você estima qual é que é a receita própria que esse governo é capaz de arrecadar e, tendo base nisso, você determina as parcelas a serem distribuídas. Isso funciona como um mecanismo de compensação. Se um Estado entra em recessão por razões próprias e a sua arrecadação cai,
os recursos vão ser direcionados e vão ser redirigidos para esse Estado. Da mesma forma, se um Estado descobre petróleo, as parcelas que ele vai receber do fundo vão ser reduzidas, porque o fundo redistribui entre os Estados da Federação esses recursos. Bom, eu não tenho, de forma alguma, tempo para entrar nos detalhes técnicos disso, né? Por coincidência, nós estamos lançando hoje um livro onde eu detalho completamente esses assuntos. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte fato, né? Hoje, no Brasil, todos os projetos que estão no Congresso, com a possível exceção de um, né, Zé, são paramétricos, ou seja, a linguagem que o Congresso conhece e sabe pensar em equalização é de montar parâmetros. Só que aí você substitui o inverso da renda pelo IDH, tem um projeto que usa 8 parâmetros diferentes, né? Infraestrutura, água encanada, área verde protegida. Aí começa um torneio de parâmetros em que o céu é o limite. Fala, não, esse parâmetro seu não é certo, eu prefiro esse parâmetro aqui. Não, em vez desses 3, vamos usar esses 5. Habitação popular, daqui a pouco até extensão de praia vai virar critério para distribuir recursos. Essa discussão é interminável e o que está em andamento no Congresso hoje, estou sendo um pouco ácido demais, mas é este torneio de diferentes projetos, cada um puxando a sardinha, a brasa para o lado da sua sardinha. Bom, a crise é uma oportunidade. Nós temos um incentivo meio na marra aí com a sentença do Supremo para tentar sair da concha e parar de pensar em termos tão limitados, fazer uma coisa que é fundamental em federalismo, olhar para fora, olhar para as experiências bem-sucedidas, não copiar as coisas, porque não dá para copiar em federalismo. Você pode aprender com as outras experiências e tentar adaptá-las para a sua realidade. Se todas as federações desenvolvidas, com a única exceção dos Estados Unidos, onde não existe sistema de equalização, né? Isso não é compatível com a cultura competitiva daquela nação. Mas todos os países desenvolvidos da Europa, as federações, têm sistemas de equalização de receitas. Isso deve ter algum bom motivo, né? Existem vantagens e desvantagens, existem dificuldades na utilização de um sistema de equalização de receitas, né? O grande mérito de um sistema paramétrico é que ele é simples e imediato. Basta que exista um indicador, né? Se eu quiser usar o IDH, eu posso. Se eu quiser usar a renda per capita, a aplicação é aritmética elementar, né? Agora, nós estamos num momento de pressão e estamos sendo forçados a tomar uma decisão rápida. Como o Everardo apontou, equalização é uma novidade, uma coisa que precisa ser estudada, ela tem pré-condições para funcionar eficientemente. Agora, nós não temos que escolher um novo sistema imediatamente, né? Já foi demonstrado, nós temos trabalhado essa questão profundamente, é perfeitamente possível a gente atender à solicitação do Supremo e, ao mesmo tempo, estabelecer um período de transição que pode envolver até 2 décadas, né, pela qual a gente vai lentamente transitando para um novo sistema, né? Isso está elaborado em propostas que estão em discussão, né? Ninguém é maluco de achar que você vai chegar em janeiro do ano que vem e vai botar um novo sistema que gera perdas e ganhos intensos dentro do sistema, né? O sistema é um jogo de soma zero. Se alguém ganha, outro vai ter que perder. Isso é politicamente inviável. Então, nós vamos ter que atravessar um processo de transição longo. Isso nos permitirá estudar e desenvolver sistemas alternativos melhores, visando uma federação
um federalismo fiscal moderno que possa ser atingido a longo prazo, né? Nós já estamos há 40 anos com esse sistema, 40, 50 anos com esse sistema arcaico, piorado e degradado. Então, existe uma oportunidade agora em que é preciso olhar para fora, abrir a cabeça e tentar verificar que alternativas existem para a gente reconstituir uma peça tão fundamental num país de enorme desigualdade como é o caso brasileiro. É isso, obrigado. Zé, deixei 3 minutos para você, Zé. Obrigado. Falar por último, ainda no final do dia, com todo mundo aqui olhando para a gente, com o cara bem cansado, bem cedo, e ainda depois de Fernando, Everardo, Sérgio Prado, é ingrato, difícil a gente ter algo aqui muito relevante a acrescentar. Se vocês me permitem, eu queria sair um pouquinho fora do script e destacar, acho que assim, uma matéria, estava aqui ouvindo as exposições, principalmente porque me parece que aqui boa parte da plateia são de alunos de direito, tanto de graduação quanto de pós-graduação, mas eu queria chamar a atenção de como essas matérias, essas questões fiscais e federativas no Brasil envolvem mitos e falácias, e em grande parte, ao meu ver, porque falta gente trabalhando na área. Todo mundo olha isso aqui, isso é muito chato, né? Eu comecei a trabalhar nisso há 30 anos atrás, às vezes eu me paro pensando, a gente está discutindo coisas, né, lá de trás. Mas são matérias relevantes, decisivas, e que hoje tem uma vantagem e, ao mesmo tempo, uma aflição. Eu acho que a gente nunca teve tanta informação quantitativa, estatísticas, números, dados, quanto qualitativas, inclusive sobre as experiências dos outros países. Vocês ouviram agora há pouco o Sérgio passar rapidamente sobre isso, no livro dele está mais detalhado, e a gente não, na minha opinião pessoal, a gente produz pouca análise aqui no Brasil, pouca reflexão, né? E eu acho que era muito importante, sobretudo vocês que estão começando, vocês que estão iniciando carreira aí nessa área, sempre que se lidarem com essas matérias, parar e perguntar, pensar, bom, porque em geral tem bordões fixos, tudo que é matéria tributária. Por exemplo, pacto federativo. Então, a dificuldade enorme, a gente estava até no almoço, conversando com um professor português, e perguntando, mas qual é o pacto de vocês? Aonde é que está escrito esse pacto, né? E não pode mudar, eu só escuto que não pode mudar o pacto. Ele comentava assim, não, aqui no Brasil não se pode mudar nada do sistema tributário porque os estados e municípios não deixam, né? Então, na verdade, o que é esse pacto, né? Na verdade, é que o nosso pacto, ou pelo menos a interpretação de algo, como não existe um pacto de Moncloa aqui, o nosso pacto está na Constituição, no capítulo tributário. A nossa tradição define quem é dono de que imposto e quem que fica com o dinheiro. E o resto corre a reboque, o gasto que corre atrás, a dívida que corre atrás, mas a decisão fica lá no sistema tributário, e depois não se pode mudar esse sistema tributário por essa razão. Mas quando a gente vai... Eu estava outro dia assim, fazendo uma brincadeira de olhar o capítulo tributário da Constituição, que é, acho que das mais extensas, né, do mundo, acho que poucas outras constituições têm tanta matéria quanto a nossa. No ICMS é quase que um regulamento no texto constitucional. No capítulo tributário, dos 20 artigos, 11 já foram modificados, sendo que 2 são novos. Se contar item por item, a linha, caput, parágrafos que foram incluídos, excluídos, modificados, tem 72 alterações. Nessas 72 alterações, 38 envolvem tributos estaduais ou municipais, ou receitas estaduais e municipais. Inclusive, já foram extintos impostos estaduais e municipais. A turma aqui é mais nova, talvez nem lembre que a Constituição de 88 criou um adicional estadual do imposto de renda, foi extinto em 1991, 93, sem nenhuma reclamação dos estados.
Os municípios poderiam estar cobrando um imposto sobre vendas a varejo de combustíveis, foi extinto sem nenhum debate, sem nenhuma reclamação de prefeitos. O único tributo que foi extinto e gerou muita, obviamente, barulho, nem estava na Constituição de 88, que é a CPMF, né, que foi criada depois e todos vocês conhecem. Então, essa história de... Então, a pergunta que fica assim, não se mudou a Constituição? Não, acho que a pergunta que tem que se fazer, se mudou para quê? Porque modificada ela foi, e várias vezes, né? Outra questão muito relevante, como o Fernando colocou aqui, o Fernando até disse, nós não temos nenhum sistema tributário, né? Eu já ia dizer assim, não, nós temos dois, tem um sistema de impostos e transferências e tem um sistema paralelo de contribuições e hoje também de taxas. De fato, acho que falar em sistema é um eufemismo, porque sistema implica algo que tem uma lógica entre si, e a única lógica que a gente tem aqui em tudo isso, quase sempre, é arrecadar por arrecadar, não importa como. E eu acrescentaria até reforço, se a gente for ver a quantidade de taxas que têm sido criadas, que têm sido arrecadadas, aliás, a maioria das taxas dá mais do que muitos impostos, né? Precisamos ter, insisto muito nesse ponto, a gente precisa ter mais reflexão, mais perguntas, mais investigação. Fico vendo assim, se fala assim, nosso sistema é contra os pobres, precisamos de um imposto sobre grandes fortunas. E quando você olha assim, bom, mas grande fortuna por quê? Eu preciso taxar a propriedade. Nós temos um imposto territorial rural que deve arrecadar no país inteiro, talvez menos do que o IPTU de Brasília. O IPTU de Brasília, desculpe, mas é dos mais baixos do Brasil. O bairro de Copacabana, sozinho, paga mais IPTU do que todos os proprietários rurais pagam de ITR no país. A arrecadação de IPTU no Brasil, hoje, dá 2/3 da arrecadação de PVA. Aliás, explicar isso para estrangeiro é uma dificuldade. Porque eles falam assim, não, mas o carro de vocês é muito valioso, né? Porque vocês arrecadam mais IPVA do que IPTU. E agora a gente estava descobrindo, 40% das cidades brasileiras arrecadam mais ITBI do que IPTU. Tem mais imposto de transmissão, que é só sobre quem vendeu o imóvel, do que sobre a propriedade do imóvel, que é paga por todos, ainda que as alíquotas sejam diferentes. A única lógica, quer dizer, tem várias, financiamento imobiliário, valorização imobiliária, mas o IPTU é mal arrecadado. Quer dizer, em vez de se discutir IPTU, que ainda mais este ano, né, ou neste momento, véspera de eleição municipal, é assunto proibido, né, no Brasil a gente fica, às vezes, devagando, pensando em grandes fortunas e não pensa nem na propriedade, que não é nem nenhuma fortuna. Precisamos ter, nesse sentido, assim, insisto muito, estou aqui fazendo só alguns comentários tópicos, a gente tem que aprofundar, avançar mais na investigação no Brasil. A própria discussão de crise fiscal, eu queria aqui agregar só um comentário assim, bem rápido, né? Toda hora se fala aqui muito em crise na nossa federação. Agora, eu acho que assim, nosso problema na nossa federação chama-se Estados. O que nós vamos fazer com os Estados brasileiros? É algo que está meio que fora do ar. A Constituição de 1988, ao contrário do que vocês devem ler, ou a maioria, 90% ou 95% dos escritos falam, ela não tirou dinheiro da União para dar para estados e municípios, ela tirou dinheiro da União, dos estados, e o único ente que ganhou com a Constituição de 88 foram os municípios. O que os estados têm hoje, a participação deles no bolo tributário nacional, é menor do que a que eles tinham em 88. E que é muito menor do que eles tinham em 1960. Uma outra comparação que eu tenho feito assim, recente é quando eu olho o conjunto de municípios brasileiros, o orçamento dos municípios brasileiros, a receita que eles têm na mão tributária, em 60 era 20% da receita dos estados. Quando a gente chegou em 88, já era 50%, e hoje é 75%. Quer dizer, o orçamento municipal do Brasil, se a gente fosse somar tudo, é 3/4 do orçamento dos estados. Os estados estão ficando para trás, e estão ficando para trás, sobretudo, não vou aqui repassar, o tempo é curto, pelo muito que se falou aqui sobre ICMS. Estão baseados no ICMS. Aliás, quase tudo quanto é projeto de reforma tributária aqui no Brasil, o foco é ICMS. O ICMS é a mãe de todas as batalhas, todas as guerras. O ICMS arrecada 20%
da nossa arrecadação tributária nacional. Quer dizer, por mais torto que ele seja, não é possível que ele seja tão... os outros 80% estejam perfeitos. O ICMS, hoje, que tributa combustíveis, energia elétrica, né, gasolina, ele arrecada menos do que o velho ICM, que não tinha nada disso, que em 1968, em proporção do PIB, arrecadava mais do que o ICMS de hoje. Por que isso? Quer dizer, são vários fatores, mas guerra fiscal, o Everardo aqui já colocou, que é um ato suicida, né, dos estados. Guerra fiscal só dá certo quando 1 ou 2 ou 3 fazem. Hoje os 27 fazem. O resultado é que os 27 perdem. 27, todos. Inclusive os que mais reclamam também fazem. É defensivo, é isso aqui, mas está todo mundo dentro desse sistema, que é um sistema autofágico, né, perfeito. E, além disso, é um imposto baseado em cima de quê? Indústria e agricultura. O que mais perdeu importância na economia brasileira e na economia moderna é o quê? Indústria e agricultura. Não atinge serviço. Nós estamos virando uma economia de serviço e o ICMS pega o serviço, na verdade, pela rebarba, ao tributar a mercadoria que é adquirida por um produtor de serviço. A coisa muito curiosa é vocês olharem, no boletim da Receita Federal, tem lá os 10 setores que mais contribuem, que mais pagaram impostos para a Receita Federal. Ninguém olha. Está lá os 10 setores. Olha os 10 setores e olha do ICMS. E dá para entender por que a arrecadação federal está subindo e a arrecadação, né, estadual está patinando. Na verdade, hoje a arrecadação estadual, hoje até mesmo, embora nisso não é muito diferente da federal, vive de importação. O que está salvando, o ICMS virou um imposto paradoxal, que ele não quer, os estados não querem exportação, não querem um empreendimento no seu estado que seja exportador, porque não gera receita, e quer, acima de tudo, que os seus contribuintes importem do exterior. Por quê? Inclusive, é melhor importar do exterior, porque quando entra para aquele estado ele tributa, do que comprar no estado vizinho, porque provavelmente o estado vizinho deu um incentivo fiscal irregular naquele insumo. Então, isso não é dito, mas precisa ser esclarecido, nós estamos com um sistema torto. Quer dizer, quanto pior é o país, mais eu arrecado. Né? É lógico que um tributo indireto que seja sobre um bem ou serviço, que não discrimine entre produto nacional e importado, tem que tributar igualmente tudo. Mas é muito melhor você estar com uma cadeia de produção aqui, né, aqui dentro, quer dizer, tudo que está por trás gerando insumo, do que eu estar vivendo cada vez mais o lado dinâmico de importações dos outros estados. O estado que mais arrecada ICMS hoje no país tem quase 30% de sua arrecadação vindo de importação. E se olhar também a Receita Federal, o desempenho da Receita Federal esse ano, que está, né, meio sofrido, que é natural, que a economia cai, a arrecadação tem que cair, não dá para fazer, esperar que os fiscais da Receita Federal façam um milagre. Agora, se está arrecadando bem, está arrecadando porque, graças às importações. O que aumentou só o IPI de importação, mais do que compensa o que caiu o IPI de automóveis. Então, a gente está com o nosso sistema, a lógica nossa tributária em alguns tributos é meio incompatível com uma lógica econômica de desenvolvimento. Por essas coisas, assim, esses vários aspectos, queria aqui destacar, acho que nós precisamos muito, na minha opinião pessoal aqui no Brasil, aprofundar o diagnóstico, né? Precisamos estudar mais, ler mais, né? Eu acho que aqui hoje tem, o Sérgio já colocou, o que o Sérgio consegue, impossível o Sérgio falar em 10, 20 minutos, o que ele colocou num livro de 150 páginas, que conta as histórias. Eu acho que o mais importante era aproveitar, sair daqui, passar lá embaixo, pegar o livro, ler, aprofundar, pesquisar. Da mesma forma, o Fernando também tem um livro, né, que está sendo lançado, distribuído aqui hoje, sobre a gênese do ICMS. E como ele colocou aqui, acho que é muito... Por incrível que pareça, eles falam assim, não, mas a gente está falando em reformar o ICMS, vocês estão falando em voltar lá em 1960. Mas precisa voltar em 60 para entender o que é isso e para entender aonde a gente está se metendo. Eu acho que, inclusive, história é fundamental nessas questões todas. E, em particular, nessa nossa matéria
insisto muito, quer dizer, matéria fiscal, a matéria tributária, óbvio que aqui eu estou dando a minha ótica, né, de economistas, meio um peixe fora d'água aqui no Congresso, né, de Direito, mas insisto muito, quer dizer, eu acho que assim, a gente tem que ampliar os conceitos, tem que se pesquisar mais e ir a fundo em detalhes. O meu último comentário, por exemplo, eu estava vindo para cá, eu estava lendo, né, nos jornais, aí, debate mais nacional, a economia brasileira está indo devagar, a gente precisa acelerar investimento e, acima de tudo, precisa ter investimento público. Né? Isso aí vocês devem estar lendo em todo lugar. E tem uma coisa curiosa, que eu não vejo quase ninguém dizer. No Brasil, o grosso do investimento público é investimento estadual e municipal. E, aliás, não é só aqui. Né? Esse livro sobre o Keynes, que, que a gente está lançando aqui hoje, agora, o Keynes, lá na década de 30 e 40, quando ele olhava a recessão, ele dizia assim, olha, tem que sair, as empresas param de investir, porque não acreditam que vão conseguir vender a sua produção, não vão contratar mais trabalhadores, não vão construir mais fábricas. Alguém tem que puxar, quem tem que puxar é o governo, de preferência, puxa via investimento. Por quê? Investimento é um gasto que você faz hoje, mas depois que a economia recupera, você pode cortar amanhã. E ele falava da Inglaterra, que é até um estado unitário, eu pessoalmente não sabia quando eu fui ler, e dos Estados Unidos, né, a gente já sabia. Ele dizia assim, olha, só tem um detalhe, o grosso do investimento governamental é feito por estados e municípios, no caso americano, e no caso inglês, lá pelos governos locais ingleses. E que o grande plano nacional não era para executar o investimento, era assim, financiar, articular e apoiar os estados e municípios para ampliarem, né, seus investimentos, construção de estradas, até construção de ruas. Vem a história lá de ter que contratar os operários para um fazer buraco, outro tapar buraco, né, para mover essa economia. E ele alertava para esse detalhe. Eu confesso assim, se eu não tivesse ido lá pesquisar, ninguém fala isso. Né? Aqui hoje, de novo, acho que no Brasil, um dos problemas que a gente está, assim, precisa de investimento público, só que o grosso do nosso investimento é estadual e municipal. Os municípios brasileiros investem, soma todo o investimento fixo, obras, construção civil, compra de máquina e equipamento, mais do que o governo federal. E só se olha ou só se fala do governo federal. E eu só estou fazendo esse comentário pelo final, porque o comentário que eu tinha feito, nós temos uma crise, acho que latente na federação, que envolve os estados. Isso não pode ser visto apenas como uma questão, isso é coisa lá do fiscalista ou federativo, que não vai afetar a sua economia. Os estados são os que mais investem na economia brasileira. E isso acaba, quer dizer, quando eu tenho uns estados que estão patinando, mergulhados numa guerra fiscal, um orçamento que está diminuindo cada vez mais, como que eles vão fazer uma expansão de investimento fixo e, com isso, ajudar a resolver o problema macroeconômico de puxar a sua economia? Bom, isso tudo aqui são só detalhes. A minha mensagem, rigorosamente aqui no tempo dos 20 minutos, a minha mensagem, acho que até mais importante do que de conteúdo, de forma nesse debate todo, era assim, tentar incentivar o pessoal aqui presente a ler, a investigar mais, a pensar mais, a ir procurar números e não seguir apenas ao pé da letra o que às vezes é contado, especialmente em matérias federativas, fiscal e tributária. A gente aqui no Brasil, a gente tem muito mito, muita falácia, e que isso inclusive atrapalha a nossa necessidade de fazer mudanças que, como foi aqui muito bem colocado por todos que me antecederam, é chave, é crucial, é premente, e em várias matérias da guerra fiscal ao ICMS. Bom, muito obrigado.